Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Veronese Fight Club. Essa divisão peso leve do Ultimate Fight Championship sempre foi tida como um verdadeiro tanque de tubarões. A galera toda sempre soube que era ali que estava reunido um grupo muito grande de lutadores com um nível técnico altíssimo e vários deles com aqueles jogos que não casam um com o outro. Isso tudo acaba fazendo com que a variação fique muito constante com o topo da divisão e a gente sempre tenha muita dificuldade de saber e de conseguir ver um campeão dominante de fato. Khabib Nurmagomedov, um camarada que chegou nessa divisão com um jogo pragmático, porém muito ofensivo e que conseguia de fato tirar os seus adversários para nada com uma certa facilidade. Assim que conquistou ali o ouro de fato, a gente viu que a história não colaborou. Houve a morte do seu pai, todo aquele problema envolvendo a sua família, promessas com a sua mãe, uma aposentadoria precoce e, mais uma vez, estamos diante de uma categoria peso leve do Ultimate Fight Championship com vários lutadores ali com muito nível técnico, um nível técnico muito alto e eles com muito hype, brigando realmente pela posição de contender. A gente tem um próximo combate já agendado pelo Ultimate Fight Championship envolvendo Dustin Poirier, o número 1 do ranking, contra Michael Chandler. E Michael Chandler, esse camarada, que teoricamente foi quem apresentou a maior dificuldade para Charles do Bronx, o atual campeão do Ultimate Fight Championship dessa divisão peso leve. A gente sabe, e Chandler deu uma provocada em Makhachev. Diz que Makhachev ainda não venceu ninguém de fato relevante dentro do Ultimate Fight. Acredita que ele pode tomar um choque de realidade no seu combate contra Charlinho do Bronx. E Borovodko disse que Makhachev chegou lá por causa do hype do seu treinador, do seu principal incentivador, Khabib Nurmagomedov. Makhachev, que não é bobo nem nada, também devolveu a provocação e perguntou quem Chandler também ganhou dentro do Ultimate, quantas lutas ele tem, quantas vitórias ele possui dentro do Ultimate. Afinal de contas, a gente sabe que Makhachev, de fato, ainda não venceu os nomes principais dessa divisão. Porém, ele tem uma sequência de vitórias bem impressionante, com as suas 10 vitórias, assim como Charles Oliveira. Os dois, ele, Charlinho e Makhachev, são os dois que acumularam a maior sequência mesmo de vitórias. São os dois maiores vitoriosos aí, que tem realmente aquela sequência mais impressionante. Levando em conta que Charlinho passou o rodo em todo mundo que estava abaixo dele do ranking. Makhachev tá lá, muita empolgação, muito dinheiro, petrodólares entrando daquela galera toda do Emirados Árabes. A gente sabe como essa galera investe pesado no Ultimate Fight Championship, como eles investem pesado nos esportes de combate. Mas voltando a falar da divisão peso leve. Chandler deu uma provocada, Makhachev respondeu. Agora eu tenho uma pergunta para todo mundo e uma pergunta que ficou de fato na minha cabeça. Makhachev, se tivesse que escalar esse ranking, de fato, se não tivesse tido direito à sua luta por cinturão, será que Makhachev teria facilidade contra Dustin Poirier, que apresenta um jogo de solo não muito bom, não tem as defesas de queda, aquele wrestling defensivo de fato bem ajustadinho? É mais um trocador que também se vira bem e tem finalizações, principalmente quando consegue moer os seus adversários na parte da trocação. Mas e Michael Chandler? Chandler, com todo esse wrestling, com toda essa base, o background pesadíssimo que ele tem, será que ele apresentaria um jogo bem difícil, bem complicado para Islam Makhachev? Será que Makhachev contra Michael Chandler iria ter que se virar utilizando as mãos e teria aquela dificuldade? Porque sabemos que Chandler é um cara até baixinho, mas tem uma ótima envergadura, braços bem longos e é muito rápido, perigoso demais no jogo de trocação. E aí, será que Makhachev de fato teria facilidade contra Michael Chandler? Será que Chandler, quando deu essa provocada, já não estava casando possíveis rivalidades nessa divisão? Porque sabe que ali é um tanque de tubarões e provocar todo mundo, se manter aquecido e com narrativa possível para qualquer adversário, é um jeito bem inteligente. Michael Chandler, em caso de vitória em cima de Dustin Poirier, vai se colocar realmente como um dos tops da divisão, sem sombra nenhuma de dúvida. Em caso de uma vitória e da manutenção do cinturão com Charles Oliveira, provavelmente ele pode ter que lutar de novo
porque foi ali derrotado por Charles Oliveira com uma certa facilidade, na via rápida. Agora, em caso de vitória de Makhachev, quem sabe já não é ele que está cavando ali a sua chance novamente para conquistar o ouro do Ultimate Fight Championship. Toda essa elite da divisão peso leve vai bater cabeça, até porque os jogos ali se complementam. Tem um que apresenta jogo difícil para o outro, já esse aqui é difícil para lá. Mas a gente tem Charles Oliveira que está apresentando um poder no solo fantástico, como sempre, o maior finalizador do Ultimate. E uma trocação refinadíssima, aquele boxe tailandês tradicional da chute box, vem marchando para dentro, engolindo o que tiver que engolir e colocando mãos pesadíssimas, muita contundência a cada movimento. Charles do Bronx é problema sério para qualquer um, mas essa divisão realmente é bem complicada e muitos os nomes relevantes ali no topo. Quero saber a opinião de vocês. Makhachev e Chandler. Quem se daria bem nesse combate aí? Conversa comigo no campo dos comentários, bate esse papo. Deixa o joinha pra mim no vídeo, inscreve no canal, vem com a gente. Aqui é o Veronese Fight Club, ainda é só o começo. Mas a gente vai ficar aqui com vocês até o final. Hey!